Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Biologia e o tema de hoje serão as teorias da evolução. Uma das questões mais intrigantes para o ser humano é entender a origem da grande diversidade de espécies que existe em nosso planeta e também se essa diversidade sempre existiu. Até o século XVIII, a ideia predominante era a de que cada espécie surgiu por um ato de criação divina, de maneira independente, permanecendo sempre com as mesmas características, sendo essa ideia conhecida como fixismo. A partir do final do século XVIII, surgem as primeiras ideias a respeito das transformações das espécies. Desde então, começam as controvérsias sobre a evolução e aparecem as primeiras teorias evolutivas. Basicamente, essas teorias propunham que as espécies vivas são passivas de modificação e, portanto, podem sofrer alterações morfofisiológicas ao longo do tempo. As espécies atualmente conhecidas originaram-se de outras espécies pré-existentes, e que uma determinada espécie possui uma série de características que podem contribuir para a sua adaptação às condições existentes num certo ambiente. Vamos falar um pouco sobre a teoria de Lamarck. A primeira teoria evolucionista foi proposta por um naturalista francês chamado Jean-Baptiste de Lamarck, que viveu de 1744 a 1829. Essa teoria foi escrita em seu livro Fisiologia Zoológica em 1809 e propunha o seguinte: as características que um organismo adquire através de influências ambientais podem ser transmitidas aos seus descendentes, tendo origem assim novos tipos ou novas espécies. Essa teoria está apoiada em dois princípios que Lamarck chamou de leis, as quais podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeira lei: durante o desenvolvimento de um organismo, as características que ele mais usa por necessidade tendem a se aprimorar, enquanto as que ele não usa ou que não são utilizadas tendem a se atrofiar. Essa é chamada então de lei do uso e desuso. Enquanto a segunda lei determinava que as características que se aprimoram ou se desenvolvem por necessidade são transmitidas de geração a geração e originam novos tipos de organismos ou espécies, chamada então de lei da transmissão das características adquiridas. Um dos exemplos clássicos da evolução citado por Lamarck é a explicação do porquê das girafas terem um pescoço longo. Observando os hábitos alimentares desse animal, verificaremos que ele come folhas de árvores. Segundo Lamarck, a girafa teria evoluído de ancestrais de pescoço curto. Por uma necessidade de alcançar as folhas mais altas das árvores, os supostos ancestrais eram obrigados então a esticar o seu pescoço, que se desenvolveu gradativamente, alcançando o tamanho atual. A imagem aqui representa os ancestrais, os possíveis ancestrais das girafas, com pescoços menos avantajados que os atuais, esticando esses pescoços para poder então alcançar o alimento que se encontrava em locais mais altos. A teoria de Lamarck, apesar de explicar de maneira simples a evolução, não foi bem aceita e hoje sabe-se que ela está errada. Muitas experiências realizadas levaram-na à descrença total. Uma dessas experiências, talvez a mais célebre, foi realizada pelo biólogo alemão Weismann, no período de 1868 a 1876, com a finalidade de demonstrar que as características adquiridas não são transmitidas. Weismann cortou a cauda de camundongos por várias gerações sucessivas e demonstrou que não nasciam filhotes sem cauda, como seria esperado se as características adquiridas pudessem ser transmitidas. Entretanto, mesmo que sua teoria evolucionista seja falsa, para Lamarck ficou o mérito de ter sido um dos primeiros pensadores a desenvolver o conceito da adaptação dos organismos às condições ambientais para sua sobrevivência. Vamos falar agora da teoria da evolução de Charles Darwin. Na natureza, dentro de uma espécie, os indivíduos mais aptos a sobreviver são mantidos e originam outros, também aptos, enquanto os menos adaptados são eliminados. Charles Darwin nasceu na Inglaterra em 1809. É o pai da teoria evolucionista mais aceita até hoje. A teoria formulada graças à sua viagem a bordo de um navio inglês chamado HMS Beagle, onde viajou pelo mundo e durante essa viagem Darwin coletou uma enorme quantidade de informações e espécies de organismos, os quais, juntamente com a sua capacidade de observação científica, formaram as bases da teoria evolucionista.
Muitos foram os fatos que levaram Darwin a abandonar a ideia então aceita de que as espécies foram criadas num certo momento e que desde então permaneceram imutáveis. Observando a fauna e a flora extremamente ricas das regiões tropicais, ele observou então que muitas espécies de animais eram muito semelhantes, em particular quando essas espécies vivem em regiões próximas, como pôde ser observado por Darwin nas Ilhas Galápagos, onde viviam várias espécies de pássaros da família dos frigilídeos. A imagem aqui mostra várias aves frigilídeas que teriam um ancestral comum, então haveriam adaptações dos seus bicos para o tipo de alimento disponível em cada uma das ilhas onde eles viviam, sendo então todos eles originados de um mesmo ancestral, no entanto adaptados às características alimentares ou disponibilidade alimentar da ilha onde residiam. As evidências fósseis também contribuíram para a formulação da teoria evolucionista. Observando fósseis pertencentes às espécies de organismos já extintos, Darwin pôde notar semelhanças entre esses fósseis e espécies hoje então viventes. Esses fatos principalmente levaram o naturalista a crer que as espécies podem se modificar e originar novas espécies através de um lento processo evolutivo. Já de volta à Inglaterra, Darwin trabalhou por cerca de 20 anos na elaboração da sua teoria, a qual foi publicada em seu livro intitulado A Origem das Espécies, no ano de 1858. A teoria de Darwin pode ser entendida a partir da análise dos seguintes argumentos. Primeiro, os organismos vivos produzem muitas células reprodutoras. Segundo, no entanto, o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante. 3. Há, portanto, uma grande taxa de mortalidade, pois nascem muitos filhos e poucos sobrevivem. Os indivíduos de uma espécie apresentam variações em todos os seus caracteres. Algumas dessas variações podem conceder ao indivíduo maiores chances de sobrevivência na competição com outro que não as apresenta. Portanto, os indivíduos com essas variações adaptativas têm maiores chances de procriar em tais condições ambientais. A transmissão de características hereditárias de pais para filhos é um fato. Os descendentes dos indivíduos com as variações vantajosas podem herdá-las de seus pais. Esse fenômeno pode modificar gradualmente a espécie. Vamos falar das teorias de Darwin versus as teorias de Lamarck. Tomando o exemplo da evolução da girafa, o darwinismo explica o grande pescoço do animal pelo fato de que no passado existiam animais com diferentes tamanhos de pescoços, e foi a competição pelo alimento disponível que favoreceu aqueles animais dotados de tais variações, em detrimento às girafas de pescoço curto, que foram extintas lentamente. Ao longo de várias gerações, sobreviveram as girafas de pescoço longo que conhecemos hoje. Aqui então mostra a explicação da seleção do pescoço da girafa pelas teorias darwinistas. Haviam girafas de tamanhos diferentes de pescoço, onde aquelas que não alcançando o alimento eram selecionadas negativamente, enquanto aquelas que tinham sucesso ao obter o alimento eram selecionadas positivamente, sendo assim então a permanência somente de indivíduos na espécie com o pescoço mais avantajado. Conclusão sobre as diferenças entre lamarquismo e darwinismo. O lamarquismo supõe que as características novas são adquiridas por imposição do ambiente, enquanto o darwinismo considera que as características já são presentes nos indivíduos, já são existentes e são apenas selecionadas pelo meio ambiente. Portanto, é na influência do ambiente que reside a maior diferença entre as ideias de Darwin e Lamarck. O neodarwinismo. O darwinismo clássico é considerado incompleto por não explicar as causas das variações existentes entre os componentes de uma certa população. Apenas no século XX, com o redescobrimento dos trabalhos de Mendel e com o aprofundamento do conhecimento de gene, foi possível determinar os principais responsáveis pela variabilidade nos seres vivos, as mutações e as recombinações gênicas. O neodarwinismo, mutacionismo ou teoria sintética da evolução constitui uma aplicação das ideias de Darwin, explicando as causas das variações nos seres vivos. As mutações e a recombinação gênica são as principais causas da variabilidade genética existente nos seres vivos. As mutações e a recombinação gênica aumentam a variabilidade genética nos seres vivos, já a seleção natural diminui, uma vez que tende a levar à extinção os indivíduos portadores de variações desfavoráveis.
As mutações podem ocorrer de forma espontânea ou provocada. Nesse último caso, são vários os agentes mutagênicos conhecidos, como por exemplo a radioatividade, o exemplo do estrôncio 90, as radiações ultravioleta, os raios-x, o LSD, entre outros.